Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Como que está o seu coração depois da nossa aula de ontem? Eu acordei hoje toda atravessada, mas foi maravilhoso. Pensa numa aula sobrenatural. Nós tivemos um tempo sobrenatural, um tempo maravilhoso ontem na aula, a origem dos demônios. Foi algo assim estrondoso mesmo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Quem estava na aula ontem? Gente, foi maravilhosa, né? Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Você que estava na oração da madrugada, hoje foi forte. Quem foi batizado aí com o Espírito Santo? Depois você manda pra gente lá o testemunho, amém? Glória a Deus. Toda honra e glória ao Cordeiro Santo, ao Cordeiro Santo que é Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Aleluia. Nós tivemos ontem um tempo estrondoso. Anotei 10 páginas. Meu pulso está ardendo. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E, gente, terça-feira agora tem uma live sobrenatural aqui no Instagram, mas vai ser de noite, tá? Vou fazer uma live destronando o espírito de bruxaria. Então, aumente a expectativa do seu coração, que nós vamos viver uma live poderosa. E eu vou dar de presente para vocês o resumo dessa live sobre bruxas, né? Como que elas atuam. Então, vou dar para vocês um resumo bem legal. Então, se você tá lá no grupo, né, da aula da origem dos demônios, não sai, porque eu vou enviar para lá esse resumo, tá? Então, terça-feira, já anota aí no seu calendário, às 19h30. Eu vou dar 1 hora de aula para você falando sobre bruxas, como que elas atuam, o que que elas fazem no mundo espiritual, o que que você tem que vigiar e tomar cuidado. Então vai ser uma aula assim, e esse tipo de live a gente não pode deixar salva, tá? Por quê? Porque você sabe que o povo é bem religiosinho, certo? Então vocês se preparem, glória a Deus, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Abra comigo em Zacarias, capítulo 10. Gente, nós já estamos terminando. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Zacarias, capítulo de número 10. Amém? Glória a Deus. Zacarias, capítulo de número 10, que nós vamos estar. Falta só 4 capítulos para terminar Zacarias. E aí, nós vamos entrar em Malaquias, que também é só 4 capítulos. Ou seja, depois de hoje vai faltar 8 capítulos, nós vamos terminar o livro dos profetas, amém? Aqui meu cafezinho, gente. Glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Na terça-feira só, tá, gente? O nosso devocional é todo dia é 4h12. Só que na terça-feira, como eu vou estar lançando o seminário de libertação e batalha espiritual, eu vou fazer uma live destronando o espírito de bruxaria às 7h30 da noite. Uma live poderosa falando sobre bruxas, as atuações delas, as ramificações, contando alguns testemunhos para vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te bendizer, Pai, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, declarando que só o Senhor é Deus e pode fazer todas as coisas que tem feito nessas madrugadas, e toda honra, glória, mérito, majestade, favor nós entregamos a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória. Obrigada, Jesus, por estar fazendo no nosso meio todas essas coisas. Pai, nós Te bendizemos e nós cremos, Pai, que é só o começo de um grande avivamento que está por chegar sobre esse ministério, sobre o mundo, sobre a nação brasileira. Querido Deus e Pai, eu quero declarar uma ativação poderosa, Pai, no devocional de hoje, aonde o Senhor traz um despertar, Pai, para que as pessoas possam Te buscar cada dia mais. Senhor Deus, fala conosco aquilo que está, Pai, por detrás da letra. Traz, Senhor Deus, a revelação do que realmente, Pai, nós precisamos entender e saber. Amigo Espírito Santo, toma o meu coração, a minha boca e fala através da minha vida. Eu me submeto ao governo de Jesus, ao governo do Espírito Santo, ao governo de Deus, o Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor Deus, por esse domingo, por esse dia, pela aula que nós tivemos ontem, a origem dos demônios. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Abra comigo em Zacarias, capítulo de número 10, nós vamos estar lendo. E hoje eu vou trazer um devocional bem legal, tá? Para você que ama entender o mundo espiritual. Então vamos lá. Zacarias 10, cujo subtítulo é: O Senhor restaurará o seu povo. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade. E Ele envia aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar não dão conselhos inúteis, e os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidade que não trazem nenhuma consolação. Por isso, meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra os seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, e o seu rebanho ele os tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo de batalha. Um majestoso cavalo de batalha. De Judá virão a pedra angular. Quem que vai vir e de que tribo? De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha. Então aqui está falando de Jesus, tá? Então grifa aí pedra angular, o arco da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob os seus pés, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e eu ouvirei os seus clamores. A gente vai observar que a vida inteira, né? Ontem eu estava terminando de assistir lá a série da Jezabel, e aí no final fala, né, que Jeú, ele vem para exterminar a linhagem de Acabe e todos os seus descendentes, mas com o tempo, o rei Jeú, ele entra na idolatria. E o reino de Deus, ou seja, o povo de Israel também vai para a idolatria. Então a gente vai ver um cenário em que Deus está sempre pedindo para o povo se curvar a Ele, se voltar a Ele, abandonar os ídolos. Mas até mesmo pessoas que a gente fala agora vai dar certo, essa pessoa é íntegra no coração. E aí a idolatria volta a acontecer. Então isso é muito triste, porque a gente viu, Deus está falando aqui, eu serei para esse povo como se eu nunca tivesse o rejeitado. Por quê? A gente vai ver desde lá de Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas, qual que é a peleja de Deus? A idolatria, a prostituição, a perversidade, um povo que não tem o coração voltado para Deus, um povo que é muito vulnerável, um povo, queridos, que não sabe o que quer. Por exemplo, olha aqui que eu sempre penso no povo que saiu do deserto debaixo de 10 grandes sinais e maravilhas. Viu o mar se abrir, passou por terra seca. Viu Deus trazendo provisão, a roupa deles não desgastava, era maná todo dia. E Deus provia para eles. O povo murmurava. Moisés sobe no monte para pegar as tábuas. A hora que Moisés volta, o povo está adorando um bezerro de ouro. Então a gente vê que era um povo de dura cerviz. Hoje, queridos, com qualquer coisa que Deus faz, que seja mínima, a gente está lá se derretendo. Eu sei que tem gente que tem um coração duro ainda, mas agora imagina se nós estivéssemos na época e tivesse visto todos esses sinais. Então vamos continuar aqui no 7. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e o seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, o seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois eu os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes, embora eu os tenha espalhado entre as nações. Ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Assíria, e eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que
não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do Nilo secarão. Olha só. Grifa aí o 11, que é um texto escatológico profético. O orgulho da Síria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei o meu povo e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Então a gente está vendo aqui nesses textos, né? Em todo tempo, Deus está confrontando o pecado. Deus está falando, eu sou a verdadeira provisão de vocês. Eu vou fazer uma restauração, eu vou fazer tudo de novo e agora eu vou começar a tratar vocês como se vocês nunca tivessem me aborrecido e eu nunca tivesse rejeitado vocês, tá? Então aqui no começo do texto de Zacarias 10, né? O profeta exorta o povo a pedir chuva ao Senhor, pois é Deus quem envia as nuvens e faz a terra produzir. E não os ídolos. Ou seja, é Deus que provê tudo, é Deus que pode manifestar as coisas que você precisa. Não é, queridos, não é a idolatria, não é os falsos deuses. É isso que Deus está confrontando aqui. Então, eu quero que você entenda, a verdadeira provisão vem do Senhor. A genuína provisão só pode vir do Senhor. Então, muitas pessoas procuram uma direção, talvez hoje, a gente não está naquele tempo. As pessoas têm o conhecimento de Jesus, de Deus, né? Então, as pessoas não estão ali, ou seja, ali se curvando a um ídolo, a uma estatueta. Não, mas talvez as pessoas estão buscando a solução em opiniões erradas, em pessoas que não têm o mínimo do Espírito Santo, em pessoas que não têm discernimento espiritual nenhum. Isso também, queridos, é uma forma, não vou falar em si de idolatria, mas de colocar a sua dependência num lugar errado, em pessoas, em corações, né? Numa circunstância equivocada. Então, nós devemos colocar os nossos sentimentos, o nosso emocional, a nossa intenção totalmente em Deus. E tudo aquilo que você precisa, antes de consultar qualquer pessoa, consulta o Senhor. Eu acredito que a paz que Ele coloca no coração de cada um de nós é o maior termômetro se nós estamos indo no caminho certo ou não. A partir do momento que você não tem paz diante de uma decisão, a partir do momento que você tomou uma decisão, você parou de ter paz no coração, pode ter certeza, até você está em desalinhamento. Você está fora do alinhamento do Senhor. Você não está alinhado. Tenha certeza disso. A paz que está no nosso coração é o termômetro de que nós estamos andando de forma certa. Amém? Então, antes de buscar resposta em lugares, em pessoas, em circunstâncias, busque a provisão e a resposta, a solução na presença de Deus. Antes de tomar uma decisão para viajar, para se mudar, para mudar de igreja, para qualquer coisa, peça para o Senhor. Senhor, é o tempo. Senhor, não vai perguntar para quem não tem vida com Deus. Você vai lá perguntar para uma pessoa se é o tempo de você mudar de igreja, uma pessoa que não tem vida de oração, não tem jejum. Aí já pensou que não é para você mudar de igreja e essa pessoa, ela está sendo uma manobra do diabo para você sair de um lugar que te abençoa? E tem muitas vezes, e na maioria das vezes o diabo faz exatamente isso com pessoas fracas emocionalmente. Pessoas estão sendo abençoadas ali e por causa às vezes da opinião de alguém que tem um emocional fraco, a outra vai lá e uma pessoa que está desalinhada com Deus. Então tem muito disso daí. Então tudo que você for tomar, eu vou ver se eu vou mudar, vou perguntar para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo, vou perguntar para o fulano. Pergunta para Jesus. E se você sentir paz, vai. Se não sentir paz, fica. Porque quando nós não temos paz, mediante uma circunstância ou alguma direção que nós vamos tomar, tenha certeza, Deus não está nisso. E a falta de paz é o termômetro do coração, onde Deus está falando, eu não tô nisso, para aí, não é o tempo, tá? Nós não podemos viver espiritualmente confusos, porque com Deus, queridos, há paz que excede todo entendimento. Por mais que você esteja numa batalha, se você entrega essa batalha na presença de Deus, nas mãos dele, você vai estar na batalha, mas você vai estar sentindo a paz que excede todo entendimento, tá? E aqui também, né, Zacarias, o Senhor declara que sua ira se levanta contra os pastores infiéis que negligenciam seu rebanho. Deus promete visitar a casa de Judá e transformar, né, o povo em um cavalo majestuoso preparado para a batalha. Você que cuida de pessoas, você que está à frente de vidas, tenha misericórdia dessas vidas. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer com a motivação certa. Então, não deixe a mão do Senhor pesar sobre você, porque uma coisa
Existe o pecado contra a autoridade de Deus, que é a autoridade a qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Existe o pecado contra a santidade de Deus, que é aquilo onde você peca contra a sua carne, contra as práticas que você faz e acaba corrompendo o que é a sua vida. Então, muito cuidado. O rei Saul, ele pecou contra a autoridade de Deus, enquanto o rei Davi pecou contra a santidade de Deus. E são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Amém? Certo? Então, a gente está vendo que Deus, ele fala, né? Tem a promessa aqui do Messias, de Judá virão a pedra angular. A pedra angular é Jesus, tá? Lembra que Zacarias foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. Zacarias foi aquele que mais falou sobre o Messias. Amém? Então, a gente está vendo que Deus, ele vai trazer misericórdia sobre o seu povo, como se nunca tivesse se aborrecido. Amém? Então, Deus levanta líderes dentro do seu povo, tá? A pedra angular representa o que? O fundamento, a estaca. Então, Deus vai levantar aqui um novo templo. É isso que Zacarias está falando. Então, queridos, tá? A gente precisa caminhar com Deus posicionado, tá? A gente precisa não só tomar posse da cruz, seguir Jesus, mas a gente precisa entender que, mesmo você não sendo ungido numa igreja, você é uma liderança espiritual, porque as pessoas vão observar o seu lifestyle. Lembra que eu falei para vocês que a maior arma de guerra é o nosso posicionamento e nosso estilo de vida? O maior posicionamento é o nosso estilo de vida, é o perfume que sai de dentro de nós. Então esse é o nosso maior posicionamento, a nossa maior arma de guerra, certo? Então, e eu vejo que muitas pessoas evitam ter responsabilidade com as coisas de Deus, porque não quer se comprometer, mas eu te digo a verdade. Eu vi pessoas sendo curadas somente por colocando a mão no arado. Eu vi pessoas sendo transformadas somente assumindo responsabilidade dentro do reino de Deus. Porque aí vinha o peso na consciência, eu tenho que orar, eu tenho que consagrar. E porque estava fazendo algo na obra, Deus forjou de forma mais rápida. Amém? E tem pessoas que para estar afiado precisa estar fazendo as coisas de Deus. Porque se você só estiver buscando Deus, você fala, não, ninguém está me olhando, eu não estou com a mão no arado. Se eu fizer isso aqui, ninguém vai me cobrar. Por isso que eu falo, às vezes você assumir uma responsabilidade. Queridos, eu vi pessoas sair da droga, tudo por quê? Por eu dar responsabilidades espirituais e a pessoa ficar naquele local de preciso orar, consagrar, porque a pastora Larissa me pediu para fazer isso, me pediu para fazer aquilo, certo? Então, nós precisamos entender que estruturas espirituais fracas e sem fundamento não vão resistir às batalhas e à opressão que vão chegar. Porque não adianta você falar assim, eu estou em Cristo. Mas se você tiver estrutura espiritual fraca, na primeira bordoada do diabo, vindo com opressão ou dardo inflamado na tua vida, você não aguenta. Mas para ter estrutura forte, tem que ter posicionamento violento. Para ter uma estrutura forte espiritual é posicionamento radical e violento, ou seja, tem que mergulhar, não dá para entrar na presença de Deus colocando só um pezinho dentro da água. Ou você entra com tudo, ou você não entra. Amém? Não adianta achar que pode também ir para frente das coisas do Senhor sem preparo, sem posicionamento. Eu tô falando que uma pessoa posicionada, ela fica mais afiada uma vez que ela pega no arado. Mas uma pessoa que não está posicionada, não tem responsabilidade com nada de Deus, nem com si mesma, nem com sua vida espiritual, ela não tem capacidade de governo. Amém? Então, quando Deus estabelece fundamento dentro do nosso espírito, princípios espirituais, dentro da nossa alma, princípios de caráter, você vai ser uma pessoa inabalável na presença de Deus. Mas para se manter esses princípios, tanto no espírito, tanto na alma, há necessidade de permanecer queimando. E o que é permanecer queimando? Jogar lenha todo dia. Todo dia eu preciso jogar lenha. Todo dia eu preciso jogar lenha dentro da fogueira, dentro do altar. Todo dia eu preciso jogar a engrenagem de fogo. Eu preciso ligar essa engrenagem e eu preciso tacar mais fogo dentro desse lugar. Amém? Então, nós precisamos andar debaixo de posicionamento para viver tudo aquilo que Deus tem para nos proporcionar. Amém? Glória a Jesus. Eu quero entrar com vocês hoje, tá? Dentro de algo extremamente importante. Amém? Abra comigo em Marcos, capítulo 16, 17. Quero estar falando aqui sobre
né, algumas coisas que acontecem no processo de libertação. Amanhã nós vamos ler, então, o capítulo de número 11. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, né? Abra comigo Marcos, capítulo 16, verso 17. Acharam? Amém ou misericórdia? Glória a Jesus. Marcos, glória a Deus. Acharam? Marcos, capítulo 16, verso 17. Aleluia. Diz assim, presta atenção. Presta atenção. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Fala assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, esses sinais não é para quem ministra a libertação. Esses sinais não é só para quem está no Ministério de Libertação. Esse sinal é para quem crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, esse sinal será manifesto através da sua vida. Pegou ou não? Amém? Então, aqui nós vamos quebrar todo tipo de crença limitante das pessoas achar que o Ministério de Libertação é para quem tem chamado para isso. Eu preciso dizer algo para você. O Ministério de Libertação é um sinal que acompanha todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Certo? Então, eu quero que você entenda que Jesus, ele não só veio pregar sobre o reino de Deus e falar que é chegado o reino de Deus, que nós precisávamos nos arrepender e tomar posse e crer nele de todo o coração. Jesus não veio só trazer, ou seja, essa é a mensagem principal do Evangelho. Só que Jesus veio trazer o comissionamento. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão beber coisas, veneno, e vocês não vão morrer, certo? Então, Marcos 1,34, abre aí comigo. Marcos 1,34 diz assim: e expulsava muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, aqui está falando que Jesus, né, e expulsava muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? É outro versículo. Então, eu quero que você entenda que um processo de libertação não é um espetáculo espiritual. O processo de libertação é um processo sobrenatural que acontece a partir do momento que alguém reconhece o seu pecado e deseja sair dessas cadeias. E acontece a partir do princípio que a outra pessoa carrega o fogo do Espírito Santo e autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, a libertação é um sinal que acompanha todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador e manifesta em todo local que há necessidade de quê? A necessidade de libertação. Então, olha, prestem atenção aqui comigo agora, tá? Então, muitas pessoas imaginam que a libertação, ela acontece só na hora que o demônio sai. Só que, queridos, eu te digo a verdade, como diz Jesus, eu vos afirmo verdadeiramente, te digo a verdade. O processo de expulsar um demônio é 30% somente. O demônio, ele é a força ativa para que aquela pessoa peque. Ele é aquele que convence na mente, convence colocando mais instigação para a pessoa continuar pecando para ele poder se alimentar daquilo. Então, uma vez que essa pessoa ela é liberta desses demônios, o que vai acontecer? Aquela vontade de pecar, ela vai diminuir uns 90%. Só que ainda tem o vício da carne, porque existe a vontade que ela é instigada pelo demônio dentro da alma dessa pessoa, mas existe também o vício que a carne criou em se submeter sobre aquilo, amém? Ou seja, a carne criou um vício, ou seja, o demônio que alicia essa pessoa ao vício do cigarro saiu, a pessoa diminuiu bastante o desejo, mas a carne dela está viciada naquilo, amém? Pegou ou não? Então, existe o processo da expulsão, que é 30%, e ele é muito importante. E existe o processo do pós. Então, muitas pessoas pensam que é só ministrar libertação, certo? Que o demônio vai se manifestar visivelmente e tá tudo bem. Mas eu preciso também dizer para você
que há uma diversidade de tipo de manifestações no corpo de uma pessoa, representando o quê? Que a pessoa está passando por um processo de libertação. Dia 21 eu vou fazer o maior seminário de libertação e batalha espiritual e eu vou fazer o lançamento dele, prestem atenção, terça-feira. Então vocês fiquem atentos, vem para a live que eu vou falar sobre bruxas, destronando o espírito de bruxaria, que ali eu vou estar fazendo o lançamento do seminário, amém? Então tem muitas pessoas que acham que só tá tendo demônio se manifestar o demônio. E eu quero dizer para você que há uma outras formas sutil e silenciosa dos demônios sair. E eles não vão manifestar. A pessoa não vai urrar, colocar a mão para trás e falar isso. E nem todo demônio, quando manifesta, também fala. Então, lá no seminário eu vou explicar para vocês cada tipo de manifestação. Mas o que eu quero abordar com você aqui é exatamente o que acontece toda a oração da madrugada. Vocês não têm coceira no corpo? Eu sempre pergunto lá no grupo do Telegram. Queridos, vocês passaram mal hoje? Vocês sentiram coceira? O que vocês sentiram no dia de hoje? E eu tenho observado com anos de libertação que quando acontece libertação, por exemplo, libertação na área de quebra de feitiçaria, voodoo, magia negra, todo tipo de... Quando nós estamos quebrando obras de feitiçaria, quando o Senhor está enviando seus anjos para quebrar o despacho, tudo aquilo que foi feito contra a sua vida, há muitas manifestações no corpo, ânsia de vômito, mas a principal delas é a coceira no corpo. Coceira no corpo demais. Muita coceira, muita pontada no corpo. E isso, né? E também na área sexual, eu sempre vejo muita coceira, mas a coceira pode acontecer em qualquer tipo de libertação, tá? Então esses sintomas que vocês têm sentido nas madrugadas, significa que cordas espirituais que Satanás havia amarrado na alma daquela pessoa estão rompendo. E por que tem essa manifestação no corpo? Porque o corpo é a porta de entrada. Então, o corpo está em conexão com a alma. O corpo tem o desejo, a alma, ou seja, a alma tem o desejo e o corpo vai lá e executa o pecado. Então, uma vez que a alma é liberta, o corpo sente essa ruptura espiritual que está acontecendo. E queridos, pasmem, mas estão saindo demônios de vocês. Por mais que os sintomas não sejam um sintoma de manifestação, os demônios estão saindo. Então, por exemplo, quando a gente sabe que os demônios estão saindo? Por esses sintomas aqui. Principalmente esses sintomas aqui. E aí, o que eu quero dizer para você? Você começou a sentir, ou a pessoa que você está ministrando, começou a tossir sem parar, espirrar, ter flatulência, soltar peidos, certo? Começar a escarrar catarro, muito catarro. Isso são demônios saindo de dentro da pessoa. São demônios saindo. A pessoa começa a tossir. Os demônios estão saindo. Por que não está manifestando? Porque eles já estão fracos e eles não têm legalidade. Eles não têm resistência mais, porque nós já quebramos as cordas de resistência desses demônios. Lá no seminário, dia 21, eu vou explicar cada tipo de manifestação, bonitinho, tudo que acontece, o jeito que acontece, o jeito que você fala. Vocês fiquem tranquilos. Então, quais são os principais sintomas que uma pessoa pode sentir na hora de serem libertas? E significa que as resistências estão quebrando, demônios estão saindo, a sua alma está sendo liberta, sua mente está saindo dos cativeiros espirituais. São esses sintomas aqui. Ânsia de vômito, náusea, tontura, dor de cabeça na hora, o bocejo. Querido, o bocejo são demônios saindo. Você começa a bocejar, a abrir a boca. Tem gente que começa a abrir a boca assim, ó. Os demônios começam a sair. A pessoa começa a bocejar. Um sono. Por esse sono descomunal é porque sua alma tá cansada, porque ela tá passando por esse processo. Ela tá acontecendo, querido, imagina uma batalha acontecendo dentro da sua alma. A sua alma se cansa. E esse cansaço, ele vem da alma e começa um sono, porque tá tendo uma batalha. Uma crise de tosse. Espirro repentino, começa a espirrar. Atim. Coceira no corpo, mas é uma coceira assim insuportável. Sensação de calor, sensação de arrepios. Só que não é aquele arrepio do Espírito Santo, é aquele arrepio ruim. Sabe aquele arrepio com calafrio? Agora, uma coisa que acontece demais, tá? E esse sintoma, quando ele acontece, é porque existe
algo na área sexual que está sendo quebrado. Cólica, diarreia, vontade na hora da oração ir pro banheiro. Por que dá essa vontade bem nessa área? O ventre ali, a parte da pélvica, é onde está, no âmbito espiritual, a nossa área sexual. Então, geralmente, quando pessoas começam a ser libertas de qualquer tipo de perversidade sexual, as pessoas começam a sentir diarreia, cólica, vontade de ir no banheiro, por causa dessa área. Lá eu vou falar pra você no seminário, tudo bem bonitinho, arrumadinho, que eu tô só dando uma pincelada, tá bom? Então vem aqui comigo. Dor abdominal, cólica, flatulência, ou seja, a pessoa começa a peidar, dá diarreia, vontade repentina de chorar, a pessoa começa a chorar. Por quê? A alma dessa pessoa está sendo removida dos cativeiros. Por exemplo, o João estava na oração esses dias, né? E aí na hora eu falei assim, João, meu irmão, e aí, você sentiu alguma coisa? Ele falou, mano, na hora que eu saí do cativeiro, que você falou, dá 3 passos para trás e minhas costas começou a coçar, que eu tive que esfregar minhas costas na parede de tanta coceira. Eu falei assim, João, isso aconteceu porque você saiu de algum cativeiro, de alguma amarra bem forte e você sentiu a nível do corpo, porque o corpo é o quê? O corpo é a porta de entrada do pecado, tá? Também o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso que nós precisamos ser libertos e manter a chama, tá? Desse altar aceso através da santificação e da consagração que a gente pratica todos os dias, amém? Aí vontade repentina de chorar, pressão no peito, angústia, tremores. Queridos, tem gente que começa a tremer. E outra, uma manifestação muito grande que vocês vão ver às vezes, quando a pessoa tá no chão, às vezes ela tá quietinha, e aí quando você fala, sai no nome de Jesus, a pessoa treme. Esse tremor é o demônio saindo. O demônio saiu pelos pés, ou pelas mãos, ou pela boca, pelos ouvidos. Ele sai, às vezes ele sai debaixo de um tremor, certo? É onde a resistência dele caiu e ele teve que bater em retirada, certo? Por causa do nome poderoso de Jesus. Então, às vezes a pessoa também fica tremendo o tempo todo. Sensação de peso. Aí eu falei, João, você sentiu mais alguma coisa? Mano, eu senti um peso na nuca, um peso no ombro. Só que depois que terminou a oração, eu senti leveza. Então esse peso é a opressão do diabo ali, porque ele não quer sair, certo? E ele vai se segurar para ele não sair. Às vezes ele segura debaixo de uma resistência que ainda não foi mencionada na oração, ou algo que a pessoa não sabe que precisa confessar. Amém? Confusão momentânea, a cabeça dessa pessoa começa a rodar, essa pessoa começa a não entender a oração, ela fica confusa por quê? O diabo vem na cabeça dessa pessoa colocando pressão, ou seja, usando aquela expressão, colocando o louco na mente dessa pessoa, para que essa pessoa não entenda a oração. Por quê? A gente precisa compreender o que está sendo orado, para a gente falar, sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor Deus, eu aceito, sim, Senhor, eu me submeto a isso, tá bom? Suor excessivo, a pessoa começa a suar o corpo, ou o corpo começa a queimar, certo? Ontem eu recebi um testemunho, eu até coloquei lá, eu vou mostrar aqui pra você, deixa eu ler aqui o que a pessoa sentiu, pera aí, né? Deixa eu ver aqui. A pessoa começou a sentir muito calor na caixa torácica, começou a chorar, um choro espremido, um choro de rasgar a alma. Isso é sintoma de libertação. Isso aqui que a pessoa mandou, amém? Uma sensação de algo saindo pela boca, algo saindo pela respiração, certo? E para que você entenda, né? Eu contei para vocês já isso. Eu fiz uma libertação onde a pessoa chegou para mim e falou assim, apóstola, o demônio ele tá dentro do meu pulmão, ele quer me matar. Eu já fui num grande libertador, só que lá ele não conseguiu te dar. O Espírito Santo falou que é só que a senhora. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, Deus, Senhor. Eu falei, não, eu falei assim, que responsabilidade. Se o fulano não deu conta, eu falei, e na hora eu fiquei me tremendo. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas eu acredito que o fulano, ele tinha autoridade para tirar. Só que eu faço um protocolo que eu vou ensinar para vocês no dia do seminário. Eu faço um passo a passo, aonde o demônio não só sai, ele não volta mais, certo? A não ser que a pessoa volte para a lama do pecado, amém? Então nós precisamos não só fechar as brechas, mas tem coisas que precisam ser declaradas para quebrar o acesso do diabo, amém? Vou ensinar vocês no seminário um checklist, para não ter erro, amém? Então,
esses sintomas e muitos outros representam que você está sendo liberto, que demônios estão saindo da sua alma, que você está saindo de cativeiros espirituais, que a sua alma está sendo agora limpa e liberta pelo sangue de Jesus de toda a manipulação do diabo, que os pilares de sustentação da tua alma estão sendo agora revestidos pelo sangue de Jesus, porque outrora o diabo estava ali manipulando você, estava ali influenciando a sua mente. Então essas reações representam, sim, um processo de libertação mais leve, mais tranquilo, sim, aonde o demônio perdeu suas forças, aonde o demônio não conseguiu ter resistência para manifestar. Eu quero que você entenda uma coisa: os demônios que saem automaticamente através de uma oração é porque essa pessoa já arrependeu, os demônios já estão há algum tempo já sem força sobre o corpo dessa pessoa e sobre a alma. Então na hora da oração eles estão saindo e as pessoas estão sentindo essas manifestações. Uma vez que o demônio manifestou, queridos, eu preciso que você entenda, se o demônio manifestou, ele já tá na primeira resistência dele, que é: eu não vou sair daqui. Eu manifestei no corpo agora dessa pessoa e eu não vou sair daqui. Porque se ele já tiver enfraquecido, ele já saiu. Ele já sai automaticamente somente com a oração. Amém? Consegue entender isso? Então, quando vocês estão passando mal, queridos, tem pessoas que já estiveram na oração da madrugada conosco 2 anos passando mal. Porque envolveram demais com ocultismo, fizeram pacto com o diabo, talvez se envolveram na bruxaria profundamente. E essa pessoa criou um vínculo muito forte com os demônios. E deixa eu te falar uma coisa. A não ser que você faça um protocolo de oração bem intenso, um checklist bem profundo, se não fizer, é 2 a 3 anos se submetendo. Por quê? Tem muitas amarras. Eu quero que você entenda que eu expliquei para vocês ontem, na aula Origem dos Demônios. Que aula poderosa, né? As legiões que estão numa pessoa, ela não entrou do dia para a noite, ela levou anos para entrar. E elas têm se consolidado por causa do quê? Das consagrações, das amarras, amém? Então, o que eu quero que você entenda? Toda vez que a pessoa tem sintoma, é sim um processo de libertação, a saída da opressão, a saída de demônios que já perderam as forças de manipulação sobre a alma, sobre a mente dessa pessoa. E o ato dessa pessoa passar mal significa que aquilo está caindo por terra, aquilo está saindo. Então, imagina o quê? Imagina a alma e o corpo. E entre as duas há uma corda que o diabo fez de sustentação. Então, quando nós falamos, quebramos agora toda a consagração a demônios, essa corda vai lá e pá! Quando essa corda corta, o corpo sente. E aí vem esses sintomas dessas resistências quebrando e dos demônios saindo. Então, o corpo ele sente demais todo esse sintoma. Então, não fiquem com medo, esse sintoma é muito bom, porque significa que você está sendo liberto de toda a opressão, certo? Mas, em contrapartida, existe, eu não vou falar que é um grande número, mas eu diria para você, analisando, entre 30% e 25% de pessoas que podem sim manifestar demônios. E essas manifestações, lá no dia do seminário eu vou explicar, nós podemos dividir elas de diversas formas. Nós podemos dividir uma manifestação sutil, mais tranquila, que é através dos sintomas. Outra, onde a pessoa cai, mas ela cai consciente e em silêncio, e aí não tem força física. Ou seja, quando a gente fala sai no nome de Jesus ou manifesta, a pessoa caiu ali no chão. Mas não significa que a pessoa está liberta. Isso é um sintoma que o diabo acabou de ser rendido. É igual quando o policial vai dar um baculejo, vai dar uma checada ali como que fala? Ali na periferia. Mão pra cima, não sei o que, no bandido. O bandido na hora ele reage. Mas não significa que ele vai parar de fazer o que ele faz. Para isso a gente precisa ministrar essa pessoa que caiu ali. Por quê? Às vezes ela caiu em silêncio e não manifestou nada. Às vezes você vai expulsar, vai ficar tudo ok, não vai ter reação nenhuma, mas às vezes você vai começar a falar, agora em nome de Jesus, manifesta, e vai manifestar um demônio, certo? Mas eu vou ensinar isso pra vocês lá. Então o que eu quero dizer? Que tem manifestações que é só com sintomas, tem manifestações a pessoa cai. Aí tem gente que fala assim, mas apóstola, será que não pode ser o Espírito Santo? Eu preciso dizer uma coisa que vai ser um divisor de águas na sua vida como libertador. Se eu estou num culto onde
a unção que está sendo ministrada é a unção que despedaça o jugo, eu preciso entender dentro do meu coração e da minha mente que toda pessoa que está caindo, ela está caindo por causa que ela está sendo liberta. Não tem isso que eu falo, manifesta um demônio e a pessoa recebe a unção. Deus não é Deus de confusão, gente. Não tem isso que eu falo, manifesta agora, quebra agora toda a amarra e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Não, querido, se a pessoa caiu, ela caiu porque alguma amarra da vida dela foi quebrada, porque a unção que eu estou ministrando, o serviço que está sendo operado é um serviço de libertação e batalha espiritual, é um serviço. Então eu quero que você entenda isso. E tem gente que fala, não, mas será que não são? Queridos, se nós estivermos no serviço de unção e transferência de unção, aí sim pode acontecer a manifestação de um demônio. Mas por quê? Por causa que a unção que está sendo transferida, se nessa unção tem unção de libertação, quando você vai falar, agora receba, se a pessoa estiver debaixo de um cativeiro, onde tem ali uma legião, um demônio, ela pode sim, na transferência de unção de fogo, manifestar um demônio para depois receber unção. Porque Deus também não é Deus de confusão. Mas no serviço de libertação, se eu estou ministrando, agora manifesta em nome de Jesus, a pessoa caiu, não é unção. É alguma amarra da vida dela. É algo que está sendo quebrado naquele momento. Mas ao contrário, isso é esse tipo de coisa, é esse tipo de, que eu falo, né, o pulo do gato que eu vou ensinar vocês no seminário. Certo? Ou seja, eu estava nos Estados Unidos uma vez, num culto, eu lembro até hoje, esse pastor profetizou lá em Miami, esse pastor profetizou tanta coisa legal na minha vida, e eu tô gerando até hoje, né? E muitas coisas já têm acontecido. E eu lembro que eu comecei a ministrar unção. E quando chegou ali, numa mulher, né? Eu ministrei a unção, ela começou e começou a rir. E aquela risada ali, na hora o Espírito Santo falou assim, ela tá manifesta. Mas quem não tinha conhecimento olhava, é estranho aquela manifestação. Na hora você vai sentir uma estranheza. Mas aquele demônio queria fingir, ele tinha manifestado, mas ele queria fingir que era unção. A pastora da igreja levou aquela mulher pro canto e tentou tirar o demônio e não conseguiu. Aí depois falou assim, vai lá. Aí eu fui lá. Por que ela não conseguiu tirar o demônio? Porque era uma legião. E lembra que eu falei pra vocês da festa? A pastora, ela tinha autoridade? Sim. Ela estava expulsando o demônio? Sim. Só que aos olhos parecia que o demônio não estava saindo, mas o demônio estava saindo de um por um. Só que quando nós temos uma legião, nós estamos falando de 1.000 demônios, 2.000 demônios, 3.000 demônios. Então quando ela fala sai em nome de Jesus, sai um, fica 999. Quando ela fala sai em nome de Jesus, sai o outro, fica 998. Então ela não tinha o conhecimento o quê? Eu preciso fazer uma voz de comando, preciso chamar o chefe. Então aí eu cheguei ali e falei, agora em nome de Jesus, eu quero o chefe dessa legião. Manifesta agora na cabeça, manifesta agora na boca dessa pessoa, agora! Aí manifestou, eu falei, agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda a sua resistência. Todo vínculo que você tem com a alma dessa pessoa é quebrado agora. E na autoridade do nome de Jesus, você e todos que estão com você agora, 1, 2, 3, sai! Na hora a pessoa foi liberta. E aí, queridos, é exatamente isso que eu quero ensinar vocês. É a prática. Ou seja, essas chaves que vai fazer com que você opere de forma mais rápida dentro do campo de batalha. Há situações que você chama a legião e ela não sai. Mas aí quando essa legião não quer sair, é porque existe uma legalidade muito profunda a qual essa pessoa que está ali manifesta pelas legiões, ela também não se arrependeu. Então aí você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que eu falei para você. Ou você vai por 2 caminhos. Ou você vai pelo caminho de pedir para o Espírito Santo uma palavra de conhecimento, ou a sua equipe de intercessão começar a orar por uma palavra de conhecimento, para saber aonde está essa amarradura. Ou você vai pedir a consciência dessa pessoa e falar, fulano, você fez alguma coisa que você não me contou? Fulano, o que você fez de tão errado na sua vida que esse demônio não quer sair de você? Então, isso tudo eu vou ensinar para vocês no seminário, tá? Então, vocês vão aprender muita... Olha, eu falei que, né, para vocês que o seminário é mais de 7 horas, mas eu acredito que vai dar muito mais, tá? O nível de conteúdo que eu vou trazer é muito grande. Vamos aqui comigo agora. Aleluia! Então, eu quero que você entenda que existem casos sutis, casos leves, mas uma regra de ouro que você precisa saber. Estou ministrando libertação. Não é o Espírito Santo que esse povo vai receber. Não é a unção.
Se a pessoa caiu, se a pessoa não é o Espírito Santo, eu estou ministrando libertação. Então, se a pessoa caiu, ela caiu debaixo de alguma coisa que foi quebrada na vida dela, certo? E ela cai ali. Às vezes ela cai em silêncio. Ai, mas apóstolo, aparece muito quando a pessoa repousa no Espírito Santo. Mas se você está ministrando o serviço de libertação, não é unção. Isso só pode acontecer de forma contrária se você estiver ministrando fogo e se a pessoa que veio na fila para receber aquele fogo, ela tiver com algum demônio no corpo, a unção não pode chegar antes da libertação. Então, o fogo do Senhor liberta essa pessoa antes de receber a unção. Amém? Quem viu isso na conferência? Teve uma mulher que eu estava ministrando unção, ela endemoniou. Nós tiramos o demônio dela e depois ela recebeu a unção. Amém? Abra comigo agora Lucas capítulo 4, verso de número 33. Gente, não perca a nossa live sobre destronando o espírito de bruxaria na terça-feira às 7h30. Coloca no seu alarme, não vai ficar gravada. Por quê? É uma live que eu vou falar sobre bruxa. Vou falar, queridos, uma das maiores manobras de bruxa que tem é a projeção astral. Elas saem em espírito, um demônio tira elas em espírito e elas vão em espírito lançar feitiço, abrir portais para que demônios entrem dentro da casa das pessoas para começar a ter confusão, para o diabo poder começar a entrar e ali abrir legalidade para o diabo trazer perturbação, divórcio, para que haja ali confusão. Então eu vou trazer coisas, assuntos que gente religiosa, pessoa que não estuda libertação, ela não consegue discernir isso. Ela fala assim, meu Deus, que sensacionalismo. Mas só quem é espiritual consegue entender isso. Amém? Glória a Jesus. Lucas 4:33. E na sinagoga estava um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou em alta voz. Então, quando tem uma pessoa debaixo de uma legião, toda legião fala. Escuta o que eu estou falando. Toda legião fala, ainda que fala murmurado, rosnado. Então eu quero que você entenda. Toda legião fala. E a legião, ela vai falar, ela vai te xingar, ela vai falar, o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então muitas vezes na hora da libertação, o diabo vai falar assim, eu não vou sair, você não tem autoridade. Você vai falar, cala sua boca, você é um mentiroso. Agora, em nome de Jesus, não, ele vai calar a boca. Por quê? Principalmente o novato, o novo libertador, o diabo sabe das inseguranças que o novo libertador tem. E qual que é? Será que tá tudo ok? Será que não tem alguma legalidade aberta na minha vida? Será que eu tenho realmente autoridade? Só que o diabo, ele coloca pressão, porque ele sabe que aquela pessoa é um novo libertador, que ele não tem tanta experiência. Então o diabo vai falar, eu não vou sair. Eu falo assim, cala sua boca agora. Mão para trás agora. E queridos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é chave de ouro. Se você chamou a legião para manifestar, lógico, se você está lidando com uma manifestação aonde não há obediência, então é legião. Então você tem que chamar o cabeça, o chefe dessa hierarquia demoníaca. Você chamou o chefe, se não amarrou, é fingimento. Porque todo demônio tem que se submeter ao nome de Jesus. E se você sabe que carrega autoridade, já ministrou libertações aonde o demônio amarrou, colocou a mão para trás, se não amarrar, se não obedecer, aí a segunda tentativa que você pode fazer, todas as legiões manifestam amarradas em nome de Jesus. Agora, é outra voz de comando. Eu vou colocar lá na apostila para vocês tudo isso bem bonitinho, tá? Então, vocês, dia 10/3 agora na live, é o lançamento do Seminário de Libertação em Batalha Espiritual. 3 dias antes do seminário, vocês vão receber essa apostila, vocês vão imprimir, vocês vão encadernar, vocês vão deixar ela bem bonita, e aí você vai ler essa apostila todos os dias para pegar todas as orações, como que fala, como se posiciona. Você vai ter esse material inédito para você, amém? Então, isso que eu quero trazer para você. Outra coisa que eu vou ensinar vocês, outro pulo do gato. E lá eu vou falar para você, não posso falar isso aqui não, esse eu não posso, porque senão o Instagram vai tá? Esse aqui eu não posso, tá? Que é algo que você faz ali para saber se tá ou se não tá, amém? Ó, vamos aqui comigo. Então a manifestação, demoníaca, ela pode acontecer de forma sutil, de forma leve, de forma moderada, de forma
muito agressiva, de forma muito feia, principalmente quando você pegar um ex-pai de santo, um ex-bruxo, um ex-satanista. A gente está falando de uma pessoa que se pactuou e ela fez a cabeça com muitas legiões de demônio, certo? Então eu quero que você entenda que existem casos e casos, tá? Mas o que eu queria abordar hoje aqui com você? Que esses sintomas que você sente são demônios saindo da sua vida. São cordas espirituais quebrando toda a amarra de Satanás. Amém? Olha só, lá em Marcos 5, 9. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 5, verso 9? Em Marcos capítulo 5, verso de número 9. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso de número 9. E eu vou dar outra chave para você. Geralmente, os maiores fingimentos é debaixo do espírito de loucura. Porque o espírito de loucura é a manifestação mais difícil de acontecer. Porque eu quero que você entenda que os demônios assumiram a voz de comando do corpo, da mente dessa pessoa, da alma. Então, dentro de casos que esse demônio ele tem uma resistência profunda, ele pode provocar, ou seja, ele pode fazer com que a pessoa venha fingir manifestação. Mas é um espírito de loucura. Não é uma manifestação genuína. Eu vou explicar isso para vocês lá no seminário, tá bom? Então, o espírito de loucura é o mais difícil de manifestar. Se eu fosse falar aqui para você, apóstola, em ordem, a apóstola fala para nós em ordem de dificuldade. A primeira maior dificuldade é envolvimento com o ocultismo. Segunda maior, pactos de sangue, pactos com demônios, pactos que foram feitos. Não, vou falar de níveis, tá? Desde o mais leve até o mais profundo. Então, primeiro, envolvimento com o ocultismo, pactos de sangue, área sexual e espírito de loucura. São os 4 piores. E eu vou ensinar para vocês, dentro desse seminário, qual é o protocolo de agir com cada um. O que você fala? Como que você começa a oração? O que essa pessoa tem que renunciar antes de você ir ministrar essa pessoa? Porque se você pode ministrar essa pessoa com mapeamento espiritual antes, meu Deus, muito melhor. Porque você vai conseguir enfraquecer as hostes malignas e as cabeças de legião que está dentro dessa pessoa. Amém? Glória a Jesus. Então, eu preciso que você entenda tudo isso. Por quê? Essas pessoas que estão tendo só sintomas, elas precisam cuidar do pós-libertação? Sim. Essas pessoas que estão sendo libertas por um demônio, precisam cuidar do pós-libertação? Sim. Então, eu quero que você entenda que toda vez que algo saiu de dentro de você, você precisa agora se posicionar para que isso que você foi liberto, essa área que você foi liberto, seja consolidada com o fogo do Espírito Santo. E não tem como nós preenchermos a nossa alma do fogo sem antes o Espírito estar cheio. Lembra? Eu quero que você lembre. Imagina um jarro bem grande de água e outro jarro menor de água embaixo. Só que o jarro menor não tem água. Uma vez que a água está caindo no Espírito, ele transborda para o segundo jarro. Não tem como sua alma, que é o segundo jarro, ser transformado se não transbordar no Espírito primeiro. E o que é transbordar no Espírito? Uma vez que você jejua, ora, se posiciona, começa a escutar pregação, começa a renunciar às coiseiras do mundo. Também começa a falar não para sua carne, para sua alma. Por quê? Esse extravasamento do fogo, da unção do Senhor, só pode acontecer no Espírito uma vez que você pega o compartimento da alma e do corpo e fala assim, olha, vocês estão restritos. Vocês não vão se alimentar daquilo que vocês gostam. Porque agora a prioridade é o meu espírito e eu vou me alimentar de Deus. Então, quando você começa a negar a alma e começa a negar a vontade, o desejo do corpo, você começa a crescer no espírito, uma vez que você busca Deus. Então, não adianta, por exemplo, você jejuar, você está negando sim a alma e o corpo. Mas se você não escuta uma pregação, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não escuta um louvor, que edificação é essa? Aonde você está se enchendo de Deus? Não existe. Então, isso aí é só um jejum intermitente. E eu quero que você entenda, o jejum
é uma das maiores ferramentas para a autolibertação, para ter autoridade. Então, o jejum, ele não só te ajuda no processo de libertação, ele te dá a fé que excede o entendimento, uma fé avassaladora, porque o seu odre vai expandir. Então, eu quero que você imagina que você tem 2 balões, um amarelo e um vermelho. O vermelho é a alma, o amarelo é o espírito. Então, imagina que tem alguém soprando o balão vermelho dentro de você e tem alguém soprando o balão amarelo dentro de você, que é o espírito. Quando eu começo a soprar o balão amarelo, que é o quê? É o compartimento espiritual sendo alargado porque está se enchendo de Deus, o balão vermelho tem que ser diminuído. Ele tem que perder a força de ser alargado e ele tem que começar a ser diminuído para que o balão amarelo comece a tomar posse e governe sobre a alma. Então, o espírito tem que governar sobre a alma, mas uma pessoa que não consegue deixar o pecado é a alma dela que governa sobre o espírito e sobre o corpo. Amém? Então, queridos, o que eu quero trazer aqui para você? O pós-libertação, ainda que seja só um sintominha pequenininho, que você fala, mas eu só tossi, eu só senti um lance de vômito, eu só dei uma vomitadinha, tem que cuidar e tem que se encher de Deus. Por quê? Eu falei para vocês ontem na aula, todo demônio que sai, existe uma lei no mundo espiritual que todo demônio que sai da alma de uma pessoa, preste atenção. E eu vou trazer uma coisa para vocês muito legal. Demônios alojam na alma e no corpo físico. Então, toda vez que alguém foi curado depois que o demônio saiu, tinha, sim, uma influência desse demônio diretamente ao órgão ou à carne daquela pessoa. Sim, o demônio, ele se aloja na alma, mas ele tinha uma influência sobre o corpo diretamente naquela área daquela pessoa, tá? Então, eu não vou estar falando com isso com vocês lá no seminário. Então, toda vez que alguém é liberto, e essa pessoa é curada, né? A gente tem a mulher encurvada, aquele menino que era lançado no fogo, vivia cheio de convulsão, disso, daquilo. Então, Jesus expulsa o demônio e a doença sai. Por quê? Aquele demônio, ele provocava a enfermidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem demônios que põem a enfermidade. Por isso que tem gente que vai lá no terreiro e lá eles são curados disso ou daquilo. Por quê? Lá no terreiro, a pessoa que estava ali mandou aquele demônio embora, aquele demônio foi, mas só que daqui a pouco vem o dobro, muito mais. Então o que eu quero que vocês entendam? Existe uma lei no mundo espiritual. Todo demônio que sai, ele anda por lugares áridos, buscando uma nova morada. Mas uma vez que ele não encontra, ele volta para sua antiga casa. Por quê? Por que ele consegue voltar para sua antiga casa? Porque aquela casa tá com a legalidade, ou tá com a brecha aberta ainda, então ele consegue voltar. Só que existe uma lei. Toda vez que ele volta de um lugar que ele saiu, ele nunca mais pode voltar sozinho. Ele tem que voltar com mais 7. E aí a Bíblia vai dizer que o estado dessa pessoa passa a ficar pior do que estava antes. Então o Zezinho fumava, agora o Zezinho voltou, o demônio do Zezinho voltou, só que voltou com mais 7. Agora o Zezinho não só fuma, ele está fumando maconha, ele está usando êxtase, começou a usar cocaína, então o estado do Zezinho ficou pior. Entenderam ou não? Agora, a não ser que essa pessoa adquira uma nova espécie de demônios, porque ela começou a ver pornografia, a pecar numa área. Talvez ela não tinha um demônio que se alojava na vida dela naquela área, mas porque ela abriu a legalidade e aquilo ali começou a alimentar os demônios, o demônio agora ele possui e faz habitação dentro da alma daquela pessoa. Pegaram ou não? Certo? Então, queridos, é isso que eu queria trazer aqui para você no dia de hoje. Amanhã nós vamos dar continuidade. Aleluia! Ó, fiquem atentos, terça-feira nós vamos lançar esse seminário que vai acontecer dia 21. Vai ser mais de 7 horas de aula ao vivo no dia 21. Não conseguiu assistir no dia 21, vamos supor que você tem lá um congresso na igreja, qualquer coisa. Fica com o seu coração tranquilo. Fica despreocupado, porque você vai receber acesso na plataforma durante 2 anos para rever esse conteúdo quantas vezes você quiser. Você vai receber um certificado, diploma na escola. Você vai receber um certificado de conclusão. Vai receber também essa apostila 3 dias antes para você imprimir com todo esse manual, o que você faz, o que você fala. Tem um macete também na libertação que eu vou ensinar para vocês, alguns macetes de você, a pessoa tá ali resistindo. Você vai falar, Senhor, enche minha mão de fogo agora, pega na nuca. Não tem demônio, não dá conta de ficar. Principalmente os demônios que estão atrelados à perversidade sexual, tá? Que é uma serpente que se aloja bem ali na coluna. Então, tudo isso eu vou ensinar vocês com muita
tá? Muito desenho, muita coisa, eu sou muito, como tu fala, sinestésica, eu preciso ver as coisas desenhadas para mim poder entender. Então eu não consigo ver, por exemplo, ler um livro sem pelo menos algum título, né? Aqueles livros que é só escrito, eu não dou conta, eu tenho que ter uma forma de raciocínio. Então eu faço, né, um PDF bem explicativo para vocês, e nesse eu vou fazer aí uma apostila muito legal, completa, de libertação e de batalha espiritual para vocês. Então não percam esse seminário, você vai ter 2 anos na plataforma, vai receber uma apostila incrível. Então que dia que eu vou lançar o seminário? Terça-feira, depois da live, a gente vai liberar o link para todos vocês que desejam adquirir o seminário, amém? Então é isso, meus queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, amo a vida de vocês e espero você na próxima oração da madrugada, tá? Um beijão no seu coração e até!